Muito boa noite, senhoras e senhores. Eu sou Lavecchia. Estamos aqui com um crossover dos meus dois podcasts, aos quais eu tenho o prazer de apresentar com o meu caro JP, meu caro Ben 10. Aí temos apelidos, né? Engraçadinhos. E hoje temos um convidado mais que especial aí para deixar aí, né? Agora chegamos lá, né? Conseguimos aí um grande jornalista, professor, apresentador, escritor, um currículo longo aí, né? E, por favor, deem as boas noites, não, né? A boa noite aí para o nosso querido Celso Unzelt. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast e que prazer recebê-lo nessa noite. Obrigado, o prazer é meu. Lavecchia, JP, Ben 10. Quem diria que eu ia fazer um programa um dia com o Ben 10, hein? Ben 10. Eu tenho ele em gibi, em camiseta do meu filho aqui. Ben 10 da parte de vocês, hein? Muito legal. E um Ben 10 tricolor ainda por cima. Um Ben 10 tricolor, não imaginava que ele fosse São Paulino. É o molde, né? A cabeça serviu de molde, né? É, o tamanho da cabeça aqui, né? Nem cabe no vídeo, hein? Original. Legal. Prazer estar com vocês, pessoal. Muito, muito bacana o trabalho de vocês. Tenho acompanhado aí. Antes desse crossover. Bacana. Só dar o meu boa noite, boa tarde, bom dia, como diria a Lavecchia, aqui para você que curte o nosso consumo imediato e para você que ouve o Futimesa aí no transporte público, na sua casa, no seu trabalho, né, e agradecer a presença do professor Celso Unzelt aqui conosco. Mudamos de patamar a partir de hoje, exclamação, como diria Roberto Avalone, que hoje mora no céu. E aí, você, meu caro Ben 10, como vai você também? Dê o seu olá. Vou bem, graças a Deus, né? Apesar do meu time, mas é isso aí. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os nossos ouvintes maravilhosos. É um prazer estar com o Celso aqui, até porque eu acompanho aí o programa do bate-bola aí que ele faz durante o almoço, sempre estou acompanhando, então é um grande prazer ter ele aqui com a gente aí no nosso programa, aqui no nosso podcast. Que legal, você perguntou se ele vai bem 10, é ou não é? Bem 10. Ele e Crespo agora, vamos juntos. Tomara que não encrespe, né? Mas é isso aí. E como você pode notar aqui, né? Nosso podcast tem o trio de ferro aí. Você, um convidado que não esconde, né, o seu amor aí alvinegro. Você aqui estava nos bastidores, até falou aí, né? O JP mostrou a Bíblia do corintiano e você mandou uma máxima aí que foi ótima aí. Por favor, mostra de novo aí, JP, por favor. Eu vou mostrar o original, né? Onde vem aqui, maravilhoso. Olha aí, procurem, ainda está à venda. Ele é cliente antigo. Cliente antigo aqui está a Bíblia do corintiano por Celso Unzelt. Um documento muito interessante, é maravilhoso isso aqui. Muito Já que você deu a deixa, eu falei o que o Lavecchia observou, né? Se for corintiano, Deus te abençoe. Se não for, Deus te perdoe. Mas vocês sabem que deu um bafafá danado para provar isso aí no marketing do Corinthians, né? Por causa da palavra Bíblia. Os caras estavam meio assim, não, vamos aprovar a Bíblia. Mas depois a própria editora Panda, que é do Marcelo Duarte, meu companheiro de outras jornadas, fez a Bíblia do São Paulino, a Bíblia do Palmeirense, e tá tudo bem, cada um tem sua Bíblia. Cada um com sua religião, né? É isso aí. Tem professor aqui que eu dei de presente para o meu ex-cunhado, né? Agora ex-cunhado, a Bíblia do Palmeiras. Ele não conhecia a Bíblia do Palmeirense e ele ficou maluco assim com os documentos, porque é muito bem bolado, é muito criativo. Aqui tem réplica de ingressos, tem, cara, é sensacional. Só adquirido para você ver que momento. Vocês sabem de onde veio essa ideia de fazer essas Bíblias? Eu ganhei uma caixa dessa do Chelsea, da Inglaterra. De uma amiga que foi à Inglaterra e trouxe uma caixa dessa, trouxe mais, né? Mas deu uma caixa do Chelsea para mim. E aí o Marcelo Duarte, que já tinha a editora Panda, o ano era 2010 e era o centenário do Corinthians, né? E aí o Marcelo falou, vamos fazer uma dessa do Corinthians com reproduções de ingresso, de primeira página de jornal de ano de campeonato, de diploma de título de campeão, que antigamente tinha. Aí nós fizemos a do Corinthians em 2010, centenário, 1º de setembro de 2010, na falecida FINAC, ali na Avenida Paulista, em frente à Gazeta, né? Não tem mais a FINAC. E depois o Marcelo, na editora dele, fez também as Bíblias do São Paulino e do Palmeirense. Então tudo começou com uma Bíblia do Chelsea, que uma amiga minha trouxe da Inglaterra.
Olha aí, que fato bacana. E levanta, assim, né? A gente trouxe aqui, não trouxe uma pauta, mas trouxe algumas perguntas que interessam muito para a gente, porque Celso conhece minha família, todo mundo envolvido com a área, né, editorial, de livros, cultura, tudo, e sabe o esforço que é fazer arte, fazer cultura nesse país, principalmente agora, né? Tá pior ainda, mas é sempre uma eterna luta aí, né? Ele que foi colega aí do querido Anjinho, né? Meu tio Walter, que também é da área editorial. E aí, Celso, como que é criar, fazer e publicar livros, né, nesse país que tanto hoje, principalmente, já ia entrar num viés político que a gente falou que não faria, mas, por favor, responde. Não, que pena. Que pena. Então, Laveca, você sabe, né? Você já é um comunicador de segunda geração, é isso? Ou já segunda geração, né? Segunda, é. A geração do seu tio, da sua mãe, dos seus tios, enfim, teve as mesmas dificuldades que a gente tem hoje. Você perguntou como é, eu te digo que é, antes de tudo, prazeroso, porque a gente faz realmente porque gosta. Tá? Eu costumo dizer que eu faço coisas que eu consumia quando era garoto, quando era adolescente. Então eu tenho muito prazer em fazer e muito cuidado também, né? Essa questão do clube que a gente está colocando, eu acho que o clube, principalmente o clube de futebol, é a origem de todo o amor no futebol. Então eu tenho muito respeito por isso. Eu gosto muito dessa questão do clube, né? Eu fiz esses trabalhos para o Corinthians, mas fiz também junto com o Mário Sérgio Venditti o Almanaque do Palmeiras, fiz Santos 100 anos, 100 jogos, 100 ídolos, fiz um livro do Flamengo chamado O Rei do Rio, quando o Flamengo passou o Fluminense em títulos estaduais. Então isso sempre me deu muito prazer, né? Antes de tudo, a gente tem muito prazer. E também muita desilusão nesse lado B que você falou. É duro vender o peixinho, né? É duro convencer as pessoas a consumir cultura. Em geral, a gente está falando aqui de esporte, mas a sua família é envolvida em cultura já há muito tempo, cultura de uma maneira mais ampla. E é difícil, mas, por outro lado, a cada vez que a gente encontra uma pessoa que valoriza, sabe? Uma vez minha mulher estava grávida, de uma das gravidezes, né? Eu tenho 3 filhos, mas de uma das gravidezes a gente estava numa fila de um evento, era até o lançamento do livro do Dom Paulo Evaristo Arnes sobre o Corinthians. E tinha um colega fotografando, eu achei que ele estava fotografando porque minha mulher estava grávida, né? E perguntei, você está fotografando tanto porque ela está grávida, se tem alguma matéria aí sobre gravidez? Ele falou, não, estou fotografando por sua causa, porque você fez um livro importante, que era o Almanaque do Corinthians. E aí eu falei para o cara naquela noite, eu falei, cara, se tivesse feito um livro só para deixar na tua estante, para ouvir isso que você está me falando, já tinha valido a pena. E a gente ouve muito isso, né? Porque já está ficando meio velhinho. Então tem gente que fala que, mas o seu livro, o meu falecido avô me deu, foi o primeiro livro da minha vida, hoje eu sou um engenheiro, hoje eu sou um advogado, hoje eu sou um médico. Então vocês sabem que o esporte é um caminho muito legal, ele é um meio antes de tudo, né? Ele não é um fim em si, como as pessoas pensam, mas ele é um meio legal, muita gente começa a ler pelas páginas de esportes, e eu acho que especificamente por a gente trabalhar com esporte, como vocês, e também outras áreas, né? Eu, por exemplo, gosto muito de quadrinhos. Sempre adorei histórias em quadrinhos, desenho, eu queria ser desenhista. Tudo isso é uma porta por uma curtição nerd. E o esporte está muito próximo disso, né? Eu tenho a impressão que vocês têm essa visão também, né? E devem ter tido essa experiência até com esse público de vocês, que imagino seja um público até mais jovem. Mas é muito legal a gente ter essa missão, né? Agora é mais missão mesmo, viu? Porque rico ninguém vai ficar aqui, não. É isso. Exatamente. A gente está nesse fenômeno do YouTube, né? A gente até conversou sobre isso, né? Que a gente fazia só em áudio no Spotify e via como o jovem, principalmente, né, consome esses podcasts em vídeo de uma maneira muito brutal, né? E a gente que está fazendo conteúdo, pelo menos tentando de qualidade, né, de trazer opiniões, não falar só besteira, e ver como é árduo, é um trabalho de formiguinha e, putz, dá vontade de, sabe, tipo, não dá vontade de desistir porque realmente a gente se diverte, principalmente na pandemia, esse encontro aqui, trocar ideia, putz, dá uma lavada na alma, assim, muito boa. A minha geração é até um pouco diferente, né, da do JP, do Lavec, sou um pouco mais novo do que eles, então eu
Não li tanto, mas acompanho muitos vídeos, vejo muitos os programas, acompanho tudo relacionado a futebol, vejo documentários, né? Que passam principalmente na ESPN, e eu acompanho bastante. Mas eu sou de uma geração completamente diferente da do JP, do Lavec, enfim. E essa mistura legal também, né? Essa questão do Spotify, do YouTube e tudo mais. E o legal disso tudo é vocês terem o controle dos meios de produção. Claro, todos nós queremos viralizar, né? Esse é nosso sonho. Viralizar até para poder trabalhar com mais conforto. Mas é tão diferente, caras, quando eu entrei a primeira vez, a minha geração era a revista Placar, né? Tá aqui. Atrás de mim tem uma coleção da revista Placar encadernada. Era a coleção que o tio do Lavecchia fazia, o Anjinho foi diretor de arte da Placar desde o começo, ali, 71, acho que ele já estava. E depois eu trabalhei com ele já nos anos 90. Mas a primeira vez que eu entrei na redação da Placar, a única coisa que tinha lá, e que eu também tinha em casa, era a máquina de escrever. Nem era computador, era a máquina de escrever. Nem o papel que eles usavam para datilografar, que se chamava lauda, eu tinha na minha casa. Hoje, todos nós temos a condição, acabei de elogiar esse belo microfone do Lavecchia aí, estratosférico. Hoje, todos nós temos condição de mexer com áudio, com vídeo, com imagem, com gráficos. Apareceu um cachorro aí, toda live tem que ter um cachorro. Né? Todos nós temos isso à nossa disposição. Então, fazer, nós conseguimos. Nós temos a possibilidade do podcast, se quiser fazer uma revista, já que eu falei da Placar, se quiser fazer uma revista digitalmente, você faz. Não precisa, não tem como imprimir. Aliás, eu também nem precisa imprimir. Você distribui muito mais legal de modo digital. Mas não é uma coisa fantástica? Para mim é uma coisa fantástica. Eu tenho 53 anos. Quando eu cheguei aqui, não dava para fazer nada disso. Só falta essa viradinha no parafuso, que é viralizar. E aí vocês também não me perguntem como, porque eu não tenho a resposta. O nosso caminho é esse caminho de tentar uma coisa de qualidade, né? Muito bom, sensacional. Sem dúvida, eu queria, né, até aproveitar aí, a gente falou aqui muito dessa diferença de gerações, né, que nós temos aqui e tal, mas todos apaixonados pelo esporte, principalmente pelo futebol, e eu queria saber, Celso, de você, hoje a gente vive uma questão diferente em relação à rivalidade, né, eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso, assim, se você também acredita, sei lá, que o futebol, se é que é possível, né, ficou mais chato, se as rivalidades meio que caíram, porque nós temos aqui diferentes perfis de rivalidade, né, o Ben 10 é um cara muito tranquilo, ele tem aqui mais de 10 anos a menos que a gente, né, que eu e que o Lavecchia é também muito sossegado, brinca aqui e ali, eu já sou mais doente, assim, diria, né, gosto de discussões mais profundas e tal. E aí, queria saber de você, como você vê hoje, né, com tanta coisa, essa questão da tecnologia, de jogadores que muitas vezes não são identificados com o clube, de torcedor que, sei lá, só acompanha o clube de final de semana, lógico que não é todo mundo, mas como que você vê essa questão da rivalidade hoje em dia? Eu acho que muita coisa mudou, né? Na questão da rivalidade, eu acho mesmo que as pessoas pioraram, para te falar a verdade. Eu acho que as pessoas levavam a coisa, pelo menos tinha um limite, sabe? Eu já vi muita briga de torcida, eu pegava aquele ônibus no Anhangabaú, que os caras saíam de ônibus tirando guerra de cuspe de um ônibus com o outro, quebrava vidro com o pau da bandeira, mas tinha um limite. Eu nunca vi coisas que a gente viu depois, né? Eu tenho a impressão que naqueles tempos, mesmo se alguém fosse agredir um adversário, o pessoal do lado da torcida dele ia se assustar e falar que é isso. Parece que a gente rompeu um limite, e aí é uma pena, porque você vê, meu filho tem 16 anos, ele nunca viu um clássico com o Palmeiras, já que ele é corintiano, né? Ele nunca viu um clássico com o Palmeiras, com a torcida do Palmeiras do outro lado. Puxa, isso era fantástico. Os corinhos de provocação, a hora que um tomava um gol e via a torcida adversária levantando, principalmente no Morumbi, com 100 mil pessoas. Eu cansei de ver jogo com mais de 100 mil pessoas. Acho que as pessoas sentiam um limite. A primeira vez que eu ouvi falarem assim, alguém puxou um revólver na arquibancada, por isso que abriu esse clarão, foi já em 1987, num Corinthians e Santos. Antes disso, você botava 100, 120 mil pessoas,
você não tinha notícia desse nível de violência que a gente tem hoje, a rivalidade sempre existiu. Eu lembro, por exemplo, de ir num clássico com o Santos, o meu primo dirigia uma Brasília, e eu ia com a bandeira do Corinthians para fora do vidro. E eu lembro que a gente emparelhava com o ônibus do Santos, da torcida do Santos, e eu provocava com a bandeira, e os caras queriam pegar a minha bandeira, e eu recuava, fecha o vidro. Aí chegava uma determinada hora ali, antes de chegar no Morumbi, que você tinha 2 caminhos para chegar para o estádio. E ali bifurcou. O ônibus dos caras do Santos foi para um lado, nós fomos com o nosso carro para o outro. Vocês acreditam que a gente saiu buzinando para eles e eles dando tchau para a gente? Ninguém deu tiro em ninguém. Então, tinha um limite que eu acho que a sociedade em geral ultrapassou, um limite de violência, infelizmente. Eu acho isso muito triste, porque perdeu-se essa experiência. Vocês já, muito provavelmente, vocês viram poucos jogos. O Lavec e o JP talvez tenham pego ali o fim dos jogos com bandeira, com batuque, com coisas que em São Paulo, infelizmente, acabaram. Também por culpa da gente, de todos nós como sociedade, né? Nós perdemos o direito de conviver. Então é só isso que eu lamento, eu acho isso muito triste mesmo. Eu já falo muito disso, a gente fez programas aqui, alguns especiais, né? Falando de São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, e eu nunca fui a um clássico. Até hoje eu nunca fui a um clássico, mas muito porque meu pai e minha mãe sempre colocaram muito medo, assim, pra gente não ir ao estádio por conta dessa questão da violência. O único clássico que eu fui ao Morumbi até hoje, assim, foi São Paulo e Santos. Né? Mas eu nunca acompanhei de perto um clássico São Paulo e Corinthians, ou São Paulo e Palmeiras. Isso é complicado. Eu falo muito pro JP isso, né? Hoje em dia... E mesmo com torcida única, né, meu cara? Lembrando. Cara, eu ia sozinho com 15 anos. Você acha que eu vou deixar meu filho ir? Eu ia com 15. Naqueles ônibus do Anhangabaú, que ninguém pagava. Os caras pulavam a catraca gritando, cobra... vai liberar. Não, eu que vivi meu auge de ir aos estádios, né, no final dos 90, né, começo dos 2000, né, aquele Palmeiras que estava indo super bem, ganhou a Libertadores, e realmente, eu ali acho que já teve essa virada, né, da super violência, de ter medo mesmo, assim, sabe, de você não curtir. Já não tinha mais o bandeirão, já não tinha mais... Eu lembro de poucos jogos, assim, bem mais novo, que a gente ia num Morumbi lotadão, assim, aquela coisa bonita, que tremia, que você falava assim, e mesmo sendo um ambiente muito, muito hostil, né? Não tinha essa violência exacerbada. Lógico, sempre saía um quebra-pau, uma troca de soco ali, a gente já correu, eu, Pedrinho, já corremos muito de corintiano, mas era uma coisa assim que... realmente acho que hoje, principalmente, né, com esse anonimato da internet, de marcar coisa, de ter tudo a comunicação muito próxima, né? Você vai lá, tem uma comunidade no Facebook, os caras entram, então vamos se encontrar lá. Foi piorando, né? Piorando, o cara se programa, o cara tem o tempo de se armar, de fazer o quê? Não é aquele encontro ao acaso no metrô, na estação Barra Funda, que de repente acontece, sai um quebra-pau ali, mas dispersou, pronto. Não, hoje é um negócio muito, né, meio de gangue mesmo, planejado. Mesmo sem público, né, no estádio, a gente viu aqui, né, no último Corinthians e Palmeiras, teve briga. Morreu um cara aqui perto da minha casa, na Padre Alindo Vieira, num confronto de torcedores, e não teve público. Aliás, o estádio é onde tem menos briga hoje em dia, né? Exatamente. As coisas acontecem fora. É que a gente fala, às vezes alguém pode dizer assim, isso é papo de tiozão, tudo era cor-de-rosa. Não, também não era assim, não. Eu, por exemplo, ia muito mais em jogos com Santos e São Paulo do que contra o Palmeiras, porque tinha receio da rivalidade. Eu ia com a camisa dentro de um saco de supermercado, que na época era de papel, só colocava a camisa lá dentro do estádio, acabava o jogo, eu tirava e saía sem a camisa. Mas era mais uma precaução do que uma questão de vida ou morte, como é hoje. Hoje é uma questão de vida ou morte. Você está arriscado a levar um tiro na cabeça. Tá? E não precisa nem ser dia de jogo, como a gente falou aqui. Hoje não dá para você... Né? Perdão, professor, de te cortar, mas hoje não dá para você
Eu comento muito com quem mora em São Paulo, né? Você não, vamos supor, tá tendo, sei lá, um São Paulo e alguém, o Palmeiras e outro adversário, e você sair com a camisa do Corinthians para ir na Paulista, por exemplo. Você corre o risco de sofrer alguma violência, né? E a gente sempre orienta o amigo, hoje tem jogo de fulano, toma cuidado, tal. Eu sei que em outros lugares não é tão assim, mas aqui em São Paulo especificamente, a gente sofre muito com isso. Seja uma blusa, às vezes você não tá com a camisa, tá frio, você tá com uma blusa do seu time. Você tem que tirar, passar frio para não arriscar, né? E a violência também não é só a violência de ir pro estádio, né? Até uma coisa que eu sofro bastante, que eu comento com o JP, eu tenho rivalidade até dentro do seu clube, né? O JP sabe muito bem disso, eu participava do grupo do São Paulo Futebol Clube, eu era um defensor assíduo do Diniz, mas não por conta porque eu acho que o campeonato do São Paulo desses últimos anos sem título não é por conta de um treinador, é muito mais por quem planeja o elenco, essa parte ali, e eu tinha brigas dentro do grupo, com algumas vezes até me ofendiam, porque eu defendi o Diniz. Mas eu achei um defensor do Diniz para me fazer companhia. Até meu filho faz bullying aqui comigo, fala assim, só você, pai, gosta desse cara. Eu defendo muito o Diniz. Justo bem 10. Eu defendo muito o Diniz, mas não só por conta dele, até o Crespo agora que chegou, a torcida do São Paulo tem muita paciência, né? Se o Diniz tivesse perdido igual a gente perdeu agora com o Novo Horizontino, todo mundo já cairia matando em cima dele, né? Então, esse é um ponto que eu vejo, é porque ele é estrangeiro lá, porque ele ganhou um título na carreira, então tem uma grande pressão em cima disso. E isso era uma pergunta que eu queria te fazer também, né? Aproveitando o gancho aí da rivalidade também, enfim, falando um pouco do São Paulo. O que você acha disso, né? Da pressão que o brasileiro, né? O torcedor de São Paulo, principalmente, a gente considera, por exemplo, tem torcedor que considera o Arboleda como ídolo do São Paulo. Eu falo, o Arboleda não conquistou nada pelo clube, vestiu a camisa do Palmeiras, né? E não acho só isso, acho que tem uma série de fatores, é a carência. Eu queria entender de você essa impaciência do torcedor São Paulino, não só do São Paulo, do Palmeiras, com um bom tempo sem ganhar títulos também. Como é que você vê essa parte aí, né, dessa impaciência? Quando você vê, é a falta do título mesmo. Caso onde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Antigamente, essa impaciência quem tinha era o torcedor palmeirense. Antes de 93, eu lembro que o Raí demorou um tempão para pegar no São Paulo, sabe? O Raí chegou ao São Paulo, em 87 ele já estava no São Paulo. Ele vai explodir como craque mesmo em 91, né? 4 anos. Se fosse naquele Palmeiras que estava na fila, não davam 4 meses para o cara. Ou o cara funcionava ali, ou área, meu amigo. Então isso aí é em todos os clubes. O Corinthians, quando completou 20 anos, botou para correr o Rivelino. E era o que tinha de mais precioso ali, e o corintiano abriu mão, porque todo mundo fica cego mesmo, quer o tal do título, vira obsessão, e no caso do São Paulo, acho que é até pior, porque é uma torcida mal acostumada. Agora menos, né? Agora você já tem adolescente São Paulino que não viu o São Paulo bem. E todo mundo esquece também que antes de 2005, quando é campeão de Libertadores e Mundial, o São Paulo ficou 10 anos sem jogar uma Libertadores, sem jogar. De 94 a 2004, não ia para a Libertadores. Então depois a coisa mudou, o próprio Rogério, que muito São Paulino mais antigo contestava, reconheceu como ídolo que ele realmente merece ser, mas é uma questão de momento, e isso é tão engraçado, às vezes você quebra isso quando menos espera, né? Com um time mais fraco, não é propriamente o melhor time que você montou, o título acaba vindo. Sim. Então é o que você falou, o problema não era só o Diniz, tá? O problema principalmente é de diretoria do São Paulo, eu acho que tudo começa muito... O planejamento, né? Atrás lá, o falecido Juvenal Juvencio quer se perpetuar no poder, e aí ele meio que faz ali, toma o São Paulo para si, como o Mustafa Contursi tinha feito com o Palmeiras, o Dualib tinha feito com o Corinthians. Então tudo começa com essa coisa administrativa, né? Porque técnicos do São Paulo já teve vários nesse período, até jogadores já teve vários. E lembrando que o que une esses jogadores talvez seja uma certa moleza ali que a torcida não perdoa, né? Você falou do Arboleda ídolo. Quando a gente está carente, você vê, o palmeirense até outro dia, o palmeirense mais jovem, achava que o Valdívia era um ídolo. Que, na verdade, depois que o Palmeiras teve o Dudu, muita gente percebeu a diferença entre o que é um cara mais efetivo
E aquele cara que a gente bota fé por carência, né? Mas é exatamente, carência, assim, né? Eu, como palmeirense, mesmo né, muito jovem ali, numa família... tatuagem de Valdívia, fale. Uma família de doentes aí, que Celso conhece melhor que qualquer um aí, né? De problemáticos mesmo, e até sair da fila era uma frustração, assim, meu mundo não tinha sentido. Imagina, eu com 10, 11, 12 anos, começando a amar futebol, e, cara, e não ganhava. Eu falava assim, meu Deus do céu. E aí ganhou, né? Passou aquele 93, 94, e de repente veio outra fase de vacas magras, né? E a gente se apegava a todo tipo de ídolo, né? Falava, putz, agora vai, tem que ser ele, vou comprar a camisa desse cara. E não ia. Mas é isso, acho que o apaixonante do futebol é exatamente isso, né, cara? Você acreditar acima de qualquer coisa. O Corinthians não tinha zagueiro que prestava. Eu queria ver um zagueiro que prestasse no Corinthians. Quando eu era garoto, eu cheguei a botar um pôster na parede do meu quarto do Hugo de Leon, que veio do Grêmio. No Corinthians não jogou nada. 85, né? Aí quando o Gamarra apareceu, eu fui num Corinthians e Portuguesa, não o jogo do Castrilli, o jogo anterior, que também foi o Ailton da Portuguesa, subiu sozinho na pequena área para fazer o gol, o Gamarra subiu junto com ele na linha do gol e devolveu de cabeça, assim, pá! Aí eu olhando aquela cena no Morumbi, rolou até uma lágrima. Nós vimos o Alexandre Lopes, Pois é. Minha mulher falou assim para mim, mas por que? O que está acontecendo? Eu falei para ela, você não sabe o quanto eu esperei para ver um zagueiro do Corinthians fazer isso que esse cara acabou de fazer. Na época do Valdívia, que a gente ganhou lá só um paulista e tal, poucos títulos, eu tinha esse mesmo sentimento com escanteio. Não tinha um jogador do Palmeiras que sabia bater um escanteio, jogar uma bola na cabeça de um cara na área, o mínimo, assim. Ia lá, ou batia curto, ou dava um canudo, ou saiu. Eu falava, gente... Aí, não é possível. Não é possível, cara. Eu preciso ver. Minha mulher fala que exatamente igual. Fala assim, por que você fica tão bravo com o escanteio? Né? Não sei o que. O cara não perdeu um gol. Fala assim, a gente não tem nem a chance de perder um gol. Esses caras não conseguem fazer isso, entendeu? Exatamente. Eu só queria pegar um gancho aqui, Lavec, na pergunta do Ben 10 para o professor aqui. Acho que em relação a isso, que é uma coisa que incomoda, ele incomoda nós também. Não se passa hoje, falando especificamente de treinador, ele sempre defendeu aqui o Diniz, um projeto a longo prazo, mas não se passa um pano hoje só pelo treinador ser estrangeiro em relação a outros brasileiros que estão começando ou que não são tão badalados. Por exemplo, o nosso querido São Paulo, ele veio aqui, Ben 10 sempre lembra, né? Ele ganhou um campeonato mineiro, com todo respeito ao Atlético, né, e ao campeonato mineiro, mas e sempre pedindo 1 milhão de reforços. E aí parece assim que, por exemplo, o Crespo fez agora um trabalho no Defensa e Justiça e veio, ok, beleza. É uma aposta, do mesmo jeito que foi o Diniz. O Crespo não tem currículo para chegar aqui, mas por ele ser estrangeiro, parece que ele tem, o pessoal tem mais paciência. Não parece isso? É que eu acho que nós temos um problema aqui, né, JP? Durante décadas mesmo, durante Copas do Mundo seguidas, futebol brasileiro foi muito aquela coisa do joga a bola no craque, sabe? Joga a bola no craque, que o craque resolve. Nós, até porque não tínhamos necessidade, nós nunca pensamos, ou pelo menos pensamos muito depois do europeu, no futebol de uma forma tática, no futebol estratégico. Tanto que para nós essa questão de estratégia, durante muito tempo, era só uma questão defensiva. Do Guardiola para cá é que as mentes clarearam para ver isso como uma questão ofensiva. Mas antigamente todo mundo que falava do futebol tático e estratégico está falando em defesa. E sempre falava, você não precisa isso, nós temos os craques, joga a bola neles que eles resolvem. E nós tivemos gerações, não que nós não tenhamos tido bons técnicos. Nós tivemos bons técnicos. Mas durante muito tempo a escola brasileira era isso aí. E aí eu acho que tem um gap bem grande entre uma geração e outra. Não se formou uma cultura tática no Brasil. Por isso que eu acho que qualquer estrangeiro, qualquer não, porque teve estrangeiro que veio também, Paulo Bento, o dos Santos aí, o Ferreira, o Jesualdo, esses não se criaram. Mas gente como Jesus, que não é de primeira linha na Europa, ele veio aqui, dá um tiro para cima, todo mundo fala Deus do trovão. O próprio Abel Ferreira,
E eu gosto muito do Abel Ferreira. O Abel Ferreira também chega como uma aposta. Não tinha ganho um título, né? aposta. Uma das ideias que ele tinha. Agora no Palmeiras ele tem. Mas pô, o cara veio lá do Sporting Braga. Então, eu entendo essa questão do estrangeiro, que você está falando que é uma supervalorização do estrangeiro, na verdade é uma carência nossa. Que a gente apela para os estrangeiros porque não temos os nossos. Exatamente. O maior técnico que eu vi na vida faz mais de 10 anos que ele não emplaca o trabalho, não tem aquela força. Então, o que a gente tinha aqui, muitos psicólogos, que nem o Filipão. Filipão é mais um professorzão de educação física. Motivadores. Mas não é um cara de ideias. É por isso que eu gosto do Diniz. É um cara de ideias. Eu acho que estão faltando ideias no futebol. Tudo bem, alguém vai dizer, mas o Diniz também é só ideia. Talvez. Né? E agora está complicando que ele está brigando com as pessoas, né? Esse título do São Paulo aí teve uma coisa de relacionamento. Ele que é psicólogo. Mas eu acho que tem toda uma geração, ao contrário de Portugal, por exemplo. Portugal tem grandes técnicos que estudam o futebol. Tem teses, tem trabalho acadêmico para você entender futebol em português, só via Portugal. No Brasil é muito pobre isso, porque a gente sempre se fiou décadas e décadas de craques, e tínhamos ali um ou outro técnico que ia, inclusive os que foram campeões do mundo, né? Mas não se parava para pensar no futebol no Brasil. Inclusive, quem parava para pensar era motivo de chacota até da imprensa. O Cláudio Coutinho, na Copa de 78, quando ele começou a falar de overlapping, ponto futuro, todo mundo ridicularizava o cara. E aí o futuro chegou, a gente não estava preparado. Então, eu acho que nós temos um problema aqui de formação. Quem sabe daqui a uns anos, com mais gente pensando o jogo, a coisa melhore. Eu quero mais Fernando Diniz, sim. Se ele não for bom na convivência, bota outro para conviver lá. Mas precisa ideias, né? E Celso, qual que é a sua opinião sobre o Abel? Ele é tudo isso mesmo ou o palmeirense está... Não, ele é um senhor técnico. Ele é um cara de muito boas ideias que não tinha até hoje um time à altura na mão dele. E no Palmeiras ele encontrou isso. E ele é também muito bom do ponto de vista do relacionamento humano, dele, né? Também de não chegar chegando. A primeira entrevista dele que perguntaram qual era a fonte que ele bebia, né? E ele falou que era o conhecimento. Ele deu uma entrevista hoje que ele mostrou um livro sobre o Tele Santana. Ele até falou, até isso me chocou, porque aos olhos de nós brasileiros, Mourinho é o cara do ônibus, né? É o retranqueiro. E ele citou Mourinho como uma fonte dele, mas é uma fonte dele. Então, é pecado sair no contra-ataque naquele esquema escorpião que ele faz com o Palmeiras? Eu não acho pecado. Tem 1001 maneiras de preparar Neston. Essa é apenas uma delas. Se tá dando certo, o cara foi campeão da América, sim, e explora o que os jogadores têm de melhor. Pega o Rony de antes e o Rony de depois. Pega o Scarpa, que estava na mão do Vanderlei Luxemburgo, e o Scarpa, que está na mão dele. Então ele tem muito mérito. Talvez não seja o melhor. Aprendeu a bater escanteio, olha aí. Quando o Scarpa vai bater o escanteio, eu fico feliz. Pois é. Até achou um cara para resolver teu trauma do escanteio aí. Muitas qualidades. É um técnico de muito mais qualidades que defeitos que todos nós temos. Mas ele tem muita qualidade. Que bom. Eu só faço uma ressalva aqui ao Abel, também gosto muito dele, mas não só ao Abel, mas também ao nosso querido Jesus, que está lá no Benfica. Daqui a pouco, inclusive, ele está aí de volta, foi fazer um bate-volta, mas é essa questão, e é uma coisa que me incomoda muito, eu até discuto com alguns amigos aqui no outro podcast que eu tenho, que é específico do Corinthians, que é o respeito, professor, que falta, na minha visão hoje, é a arbitragem, assim. Tanto o Abel como o Jesus, como vários técnicos, mas... A gente perdeu-se o respeito completo. Eu sei que o nível da arbitragem também caiu bastante, mas perdeu-se por completo o respeito. Assim, é dedo na cara, são palavras absurdas e não se tem mais o diálogo. Assim, eu sei que alguns juízes também são arrogantes e tudo mais, mas todos temos que dar o exemplo, né? E eu vejo que o Abel já chegou aqui no primeiro jogo, ele já invadiu o campo, ele já meteu o dedo na cara. E aí? No primeiro e no último, né? Não tem jogo que ele não tome bronca. É verdade. Se continuar desse jeito no Brasileiro, vão ser 3 jogos e uma suspensão.
O Corinthians e Palmeiras, 4x0, a gente não podemos fazer assim, que a equipe está jogando, que não sei o quê. E o time dele ganhando. 4x0. Contra o Fortaleza, ele xingou que não deram vantagem num lance e o Palmeiras foi lá e fez o gol de falta. Só pontuar, vai vender isso. Eu queria dar uma opinião aqui, que o Celso comentou aí do Abel, enfim, desses técnicos, mas o que me preocupa bastante aqui no Brasil também são técnicos como o Diniz e tantos outros aí, o Roger Machado também, que eu acho que tem boas ideias também para o futebol, mas não é, enfim, sofreu algumas coisas. O Eduardo Batista, quando assumiu o Palmeiras do Lavec, aí no começo lá, quando chegou a Crefisa, enfim, ele assumiu o Palmeiras, eu acho que falta um pouco dessa paciência com o brasileiro. A gente tem muito essa... O Abel Ferreira chegou sem nenhum título, e a torcida do Palmeiras teve paciência com ele, sendo que ele colheu também frutos do trabalho do Cebola, né? Ele chegou colhendo alguns frutos do trabalho do Cebola também. No caso do Diniz, desde o primeiro jogo, ele sofreu essa pressão muito forte da torcida, por não ter nenhum título na carreira. Eu sei que ele teve trabalhos fracassados, né, não tão bons no Atlético Paranaense. No Fluminense, eu acho que ele tirou leite de pedra assim, quando ele estava lá. O elenco do Fluminense está bem fraco. Mas eu vejo um pouco dessa resistência do jogo do torcedor do brasileiro, assim, em técnicos que estão começando a carreira. E isso me incomoda um pouco. Eu acho que precisa ter um pouco mais de paciência com esses técnicos aí que estão chegando agora, com boas ideias, com algumas filosofias diferentes. E só para complementar aí a minha opinião também sobre essa questão do Diniz e de técnicos que estão chegando aí para poder mudar um pouco essa cabeça dos torcedores, né, do futebol brasileiro, na verdade. Eu acho que paciência não é só tempo, né? Eu acho que paciência você tem que ter com quem está mostrando alguma coisinha. Sim. Então tem gente que fala assim, mas em 3 meses não dá para fazer nada, tem que ter no mínimo 1 ano. Você vai aguentar 1 ano o cara fazendo bobagem? Sim. E tem técnico aí, aquele Dome do Flamengo, que é a coisa mais horrorosa que eu já vi na minha vida. Você ia aguentar 1 ano o cara tirando tudo que é meia, enfiando tudo que é atacante? Você ia aguentar 1 ano daquilo? Não. Você aguenta 1 ano de trabalho que mostra alguma coisa. Mesmo o Vanderlei. Você ia aguentar 1 ano do Vanderlei fazendo o Palmeiras jogar menos do que ele podia? Esse aí é um... Mas o cara até vinha. O Vanderlei veio invicto, ganhou um Paulista. Mas será que o Palmeiras ia ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil do jeito que foi na mão do Vanderlei? Não. Eu creio que não. Mas, por exemplo, o Diniz, eu acho que ele estava evoluindo o trabalho dele. Apesar de tudo, eu acho que se ele tivesse uma sequência... Eu sei que ele teve uma sequência de 1 ano e tanto de trabalho e tudo mais. Tiveram as eliminações que foram... ele teve um pouco de falta de sorte também naquele jogo contra o Lanús, por exemplo. Foi um jogo... Contra o Lanús foi sobrenatural. Agora, no brasileiro é imperdoável. Um cara que perde um título do jeito que ele perdeu, e com fortes indícios de que perdeu porque o grupo rachou, né? Aí não dá para segurar. Aquele episódio Tietê, teve muito dedo dele, e olha que eu sou dinizista, hein? Eu brinco com meu filho, eu falo assim, amadurece ele no São Paulo para um dia ele vir bem, porque eu gosto dessa questão das ideias. Mas não é só isso, né, gente? Porque senão, com todo o respeito, tirava os técnicos, botava eu, o PVC, o Mauro Betti. Não é só isso. Tem a relação com o vestiário, coisa que o Abel Ferreira também dominou muito bem desde que chegou, né? Aquela coisa do Avante Palestra. É bem... Estamos aqui para ganhar para você. Ele elogia muito o elenco ali do Palmeiras. Inclusive, quando o Ramires rescindiu o contrato com o Palmeiras, né? Antes dele rescindir, algumas horas ou um dia antes, ele elogiou muito o Ramires, falava que contava muito com ele, e aí um dia depois o Ramires acabou... Ele pediu Scarpa na seleção. De lateral esquerdo, inclusive. De lateral esquerdo. E ele, né, por ser muito jovem, né, e ser, né, você falou, né, do conhecimento, do conteúdo, ele é um cara que sabe jogar muito bem, acho que né, tem um marketing pessoal muito bom, né, esse negócio de sempre falar das filhas, estou aqui, mas meu coração está dividido, sabe, tipo, ele tem, você vê que numa eloquência, né, o jeito de colocar as palavras, inclusive para a mídia, para o jovem palmeirense, assim, a gente que é macaco velho, a gente, fica assim, legal, Abel, mas você vê, eu vejo os palmeirenses mais jovens e ficam, nossa, que cara é esse, Abel? My coach, aí ele usa o coach no Instagram, ele é esperto pra caramba, em todos os aspectos. Você sabe que isso me deu medo no começo, né, Lavecchia? Porque eu falei, esse cara aí é muito papo, meu.
Né? Mas Parece, depois a coisa se confirmou. Quando a gente só tinha o papo dele, eu até me assustei. Eu falei assim, não é possível que ele vai chegar nesse nível que está pintando, né? Ele é muito bom vendedor de ilusões. Perfeito. Mas na prática as coisas deram certo com ele. Deram na certo. prática as coisas vêm dando certo com ele. O Palmeiras encontrou uma fórmula aí muito boa, né? Com essa garotada que é youtuber e faz live. Nossa, no dia que acabou a Copa do Brasil, né? Eu sigo todos no Instagram, né? Todos os jogadores. Pipocou mais de 30 notificações, né? Wesley está ao vivo, Breno está ao vivo, não sei o quê. Gabriel Veron, 20 Gabriéis, né? Do Palmeiras. Tinha até que fazer a opção para onde ir ali, você né? ficava olhando e ia navegando, cara, você ficava preso ali, você está dentro de um grande plano, assim, de mídia do Palmeiras, você fica lá, você não sai do Palmeiras em momento nenhum, é muito louco isso. Ô, Lavec, agora só para mudar um pouquinho o tom, né? Acho que estamos aqui nos divertindo, mas eu gostaria de saber, eu tinha que perguntar isso para o professor Celso Unzelt, se machuca, o professor do senhor sabe, mas o nosso querido Lavec é o nosso esotérico aqui, fala muito de signos, né? E você, como pisciano, diga para nós, o seu coração pisciano fica magoado quando você, eu vou citar um exemplo aqui, né, que pouco se lembra, o jogo do Castrilli, que o senhor lembrou, naquele 26 de abril de 98, Morumbi lotado, pessoas de joelho atrás do gol, quando o Rincon foi bater aquele pênalti, pouco se lembra que os 2 gols da Portuguesa foram impedidos. Isso está aqui, inclusive, no livro do Centenário da Lusa, posição duvidosa de Da Silva, inclusive. Quando saem essas coisas, a gente, ainda mais nós corintianos, você que conhece a história, por ser um pesquisador, não só do Corinthians, mas do futebol, incomoda, hoje não sei, mas já incomodou essa questão, poxa, o cara tá colocando uma narrativa do jogo, mas não foi só isso, né, que eu brinco muito, todo mundo, porque a Portuguesa foi, realmente, não foi pênalti, eu estava atrás do gol, para mim, inclusive, tinha sido pênalti, quando eu vim em casa, não foi. Você viu o pênalti ali na hora? Parabéns, eu tô procurando até hoje, faz 23 anos que eu tô procurando aquele pênalti. Não foi pênalti, mas ninguém se lembra que os gols foram impedidos, quer dizer, né, só conta uma parte da história, principalmente, né, contra os clubes grandes, não só o Corinthians, enfim, todos eles. É porque é muito visceral, né, é muito paixão. Eu até eu faço uma brincadeira com os mais chegados, que eu falo assim, nossa, corintianismo é insuportável. Talvez só tenha uma coisa pior que o corintianismo, o anti. O anti também é pesado. Mas você está falando. Realmente o Castrilli era um juiz Castrilli. Mas ele atirava para todo lado, né? Inclusive deu um pênalti também para a Portuguesa aqui, né? Que é a mesma coisa, ver pênalti onde não tinha. Agora, ali foi uma conjunção de circunstâncias. Eu falo para os meus amigos lusos, e eu ainda os tenho muitos pela minha faixa etária também, Flávio Gomes, Jorge Nicola. Eu falo, gente do céu, e não foi pênalti mesmo, mas último lance do jogo, né? A bola estar ao encontro do peito do zagueiro, se abaixando, só a Portuguesa mesmo. Aquela bola podia estar em qualquer lugar do campo. Isso no futebol botafoguense, fala que tem certas coisas que acontecem com o Botafogo, né? O torcedor tem... Mas tinha que estar lá aquela bola no último lance, porque era o último lance do jogo. O jogo ia acabar 2-1 para a Portuguesa ia para a final, inclusive quebrando a invencibilidade do Corinthians, que depois o Corinthians foi para a final com o São Paulo, podia ter sido campeão invicto. Só perdeu o último jogo em que Raí desceu do avião só para fazer aquele jogo. Se ele fosse campeão só com a camisa do Corinthians, estávamos ouvindo até hoje. Então é um pouco nessa linha que você está falando aí, né? Dos pesos e medidas. Enfim, cada você vê um prisma, né? Mas eu acho que é dar os dois, né? Os dois lados. Exatamente. Nesse dia, né, nesse jogo, uma arbitragem desastrosa por completo. Quem acompanhou o jogo inteiro sabe. Castrilli totalmente perdido. E eu lembro que qualquer lance, a gente, né, a torcida do Corinthians, no Morumbi lotado, apontava pênalti e tal, e nada. Nesse último, imagina você atrás do gol, ver o César abaixar assim. Pô, na hora a gente gritou pênalti e ele deu. Na hora que ele deu, todo mundo falou. Mas depois em casa você vê que realmente não tinha. A visão dele era melhor que a nossa. Então não tinha como. Mas aí tem essas narrativas que tornam, lógico, o futebol também muito engraçado e muito envolvente como é, né? Mas eu queria
tinha que pontuar esse dia aí, porque, senhor Flávio Gomes, o senhor não se lembra dos gols impedidos, do pênalti que não houve. Viu? Lavecchia, quero você aqui, nós queremos você aqui também. Por favor, aí Celso Zatti vai fazer esse meio de campo aí para trazer Flavinho. O Flavinho é do povo, ele vai adorar. Mas é isso, cara. Eu acho que essa rivalidade de falar que todo ponto que o Corinthians ganhou, todo gol que o Corinthians já fez em sua trajetória, falar que é roubado, né? Já faz parte do folclore, da rivalidade, né? Tem a história aí de chamar os São Paulinos daquele nome que não podemos mais chamar, mas isso sempre fez parte principalmente nos anos 90, que ainda não tínhamos, né, tantos poréns, tantos lacres, tantas coisas, né? Que você podia xingar à vontade, né? Desde que não partisse para algo, né? Para descer o nível mesmo. Mas fazer isso, cara. Eu sou porco, não sou imundo, com orgulho, cara. Deixa xingar, entendeu? E hoje tem gente que se ofende com qualquer coisa, né? Tipo, JP, aí você fala, é ladrão, mas aí ele abre uma caderneta, não, mas aos 8 minutos... Não, mas é porque Ben 10 sabe, né? A gente brinca aqui, tem pessoas com quem você pode brincar, agora, eu curto uma discussão mais profunda, aí quando vem se vender a ideia, que a gente aqui brinca, a gente tira sarro, agora quando você vê em algumas rodas de amigos, o cara acreditando naquilo que nem se acredita na cloroquina, por exemplo, aí você tem que levantar a mão e falar, campeão, desculpa, eu acho que as pessoas hoje estão muito preocupadas em opinar e não param para analisar. Né? Ontem mesmo no programa, eu tenho esse problema toda hora, porque também como jornalista ali a gente tem que ver sempre os dois lados da questão. Né? E a torcida que eu tenho mais problema talvez seja a do Corinthians, né? Porque ela acha que eu tenho que dizer que todo impedimento é impedimento, todo... pela TP, é verdade. Né? E ontem a gente estava na questão do Cristiano Ronaldo ter passado ou não o Pelé. Aliás, essa não é uma questão. Em jogos oficiais, ele passou o Pelé e ponto. Porque aí começa aquelas histórias, mas o Pelé contava até gol no Exército. Cara, o Pelé tem 1.283 gols. Os gols no Exército são 15. Se você quiser tirar, ele fica com 1.278. Entendeu? 68, é isso? 1.283 menos 15, 1.268. Então, até sugeri no ar, depois me arrependi, eu falei assim, olha, eu tenho uma planilha com todos os gols do Pelé, com data, adversário, minuto, e tem uma planilha com todos do Cristiano Ronaldo. Então, as pessoas que quiserem me mandam um e-mail, dê até meu e-mail no ar, celso.unz@uol.com.br. Eu falei, as pessoas que quiserem discutir com conhecimento de causa, me mandam um e-mail, eu mando as duas planilhas. Eu me ferrei, porque ontem passei a tarde inteira só mandando planilha. Mas, sabe que ponto a gente está chegando? É um absurdo. Eu até brinquei, eu falei assim, não, vou fazer uma campanha de conscientização. Não sei se vocês lembram do ET Bilu, que tinha no programa. Busquem conhecimento. E foi o que eu falei para as pessoas. Eu falei, busquem conhecimento, busquem conhecimento. Eu falei, então vou mandar as planilhas para vocês buscarem conhecimento. Aí, se quiser teimar, você teima em cima da desgraçada da planilha. Mas não vem dizer que o Pelé contava gol no Exército e é por isso que ele tem 1.000, porque não é verdade. Isso. É o tipo de coisa que indigna, por isso é lógico que a gente tem que escolher. O Ben 10 mesmo sempre me aconselha. Hoje acho que já melhorei, né, Ben 10, um pouquinho, mas às vezes eu perco a paciência porque é o que o professor está falando. Você vender uma mentira, você brincar, tirar sarro, Lavecchia faz muito isso, beleza. Agora, você vender mentiras, a gente já tem problemas em vários setores da sociedade, né, em relação a muitas coisas aqui no nosso Brasil, e você chega lá e começa, sem brincar, sem nada, começa a vender uma versão, as pessoas vão absorvendo aquilo e vão acreditando. Então, sabe, às vezes você vai levantar a mão e vai se indignar, fala, pô, não dá, né, não tem como. E aí... né, a gente parte para uma discussão, mas sempre saudável. Você diz, olha, você gostaria de discutir? Vamos aqui abrir a planilha e vamos discutir, então. Você estava lá, primeira coisa. E assim vai, né? A gente entrou aí nesse clima, né, mais ameno, mais divertido, e aí, né, lembramos, né, você falou do programa, né, ESPN, conhecida pelas resenhas, né, ontem perdemos aí o grande Fubá, né, coisa trágica. História, hein? E esse tinha história, exatamente. Aí você, como está sempre lá,
nesse mundo boleiro, sempre com essas figuras aí. Como é que é, né? Conviver nesse universo de resenha aí, que Gilmar era um do top 10 aí, né? Das histórias maravilhosas. O Gilmar deixou muita saudade por isso, né? E é uma puta história, né? O cara era office boy em São Mateus. A mãe engrossava a mamadeira com fubá, por isso que ele virou Gilmar Fubá. Altas resenhas nas paradas de treino, a história do banho com água de rosa que o Vanderlei Luxemburgo fez ele tomar por ordem do Robério Diogun, o Miller. Então são grandes histórias e eu acho até, eu sou um privilegiado porque eu convivo muito com velhinho, sabe? Como eu faço essa parte histórica, e os velhinhos já não tem mais nada a perder, então eles falam. E mais do que isso, eles têm história, né, gente? Então você falar com o Pepe, fala assim, seu Pepe, quem era teu companheiro de concentração no Santos do Pelé? Aí ele vai te contar 20 anos de história. Começa assim. Imaginando alguém que fale com um jogador mais atual, né? Vamos pegar o Ronaldinho Gaúcho. Ô, Ronaldinho. Travado. Eu desci do ônibus com o fone no ouvido para não falar com ninguém. Então, vocês percebem esse gap? Sem dúvida. Como outras gerações viviam aquele momento. Eu tenho umas fotos antigas aqui, eu acho um barato. Depois da Copa do Chile, em 62, os jogadores descendo do avião, aí você via eles carregando o presente que eles estavam trazendo para a família. O Mauro Ramos de Oliveira, capitão do time, carregando um Bambi enorme, sem nenhuma brincadeira tricolor aí, mas era um Bambi daqueles que, nos anos 70, toda avó tinha um Bambi em tamanho natural, de palha, no quarto. Um Bambi que dava medo na gente. O Mauro Ramos de Oliveira trouxe aquilo do Chile, como se fosse a viagem da vida. Olhei. Sensacional, né? Travou aí? Às vezes some a sua imagem e a de Ben 10 também, viu, Laverca? Só para... Eu já caí forte aqui. Eu vou aproveitar esse tava e vou ao banheiro. Eu acho que o professor caiu agora, inclusive. Caiu. Vocês sumiram da minha tela e o professor caiu. Agora voltou. Voltou? Olha, agora voltou. Não era esse Bambi aí do preconceito, era um Bambi mesmo que o Mauro Ramos de Oliveira trazia para as crianças dele. Era um brinquedo da época. Então o cara encarava uma viagem para o Chile como a viagem da vida dele. Hoje, a viagem da vida dos caras é no dia a dia. Você acha que o Firmino, por exemplo, tem nenhum demérito para o Firmino, mas o Firmino joga todo dia ali no Liverpool. Você acha que uma Copa na Europa vai virar a cabeça dele? Não, é só mais um compromisso. É isso mesmo, mas então, isso que encanta a gente, assim, e quebra a barreira da rivalidade, né? Pô, você vê o corintiano, São Paulinos elogiando as histórias do Marcos, e vendo, né, pô, você vê a história do Fubá, você esquece ali, né? Você vê a simplicidade, você vê o ser humano ali, você fala, pô, esses caras estão próximos da gente, né? O cara falando, pô, a história da BMW, que... Ele, São Mateus, vizinho meu, inclusive, eu que cresci ali no Jardim Guatemi, pertinho de São Mateus, cara, vários São Paulinos ontem, eu fiz um post, né, em homenagem ao Gilmar, vários vieram lá comentar, poxa, esse cara era resenha demais e tal. Quer dizer, como o Laverca falou, transcende a rivalidade, né? Você fala, cara, esse era o futebol romântico. E são gente como a gente, né? Exatamente. Os velhinhos são legais, porque você vai entrevistar um velhinho, eu falo muito para os meus alunos lá de jornalismo, você quer entrevistar o Pepe, o nome dele está na lista telefônica. Vai lá no Telelista, José Macia, você acha ele à tarde, ele interrompe a sessão da tarde para falar com você. Vai falar com um cara atual desses aí, você tem que passar por 200 assessores e no fim o cara vai te dizer a mesma coisa que já disse na entrevista coletiva, né? Outro dia eu estava aqui com um moleque da base do Vitória aí, que dizem que é uma pérola, tal, e aí ele estava jogando, isso antes da pandemia ainda, aí estava jogando um vôlei de praia, dele, ele é da base do Vitória aí, não sei o que lá, já ganha 40 pau. Tá vendo? Vitória? Daí ele falou, não sei o que, e eu falei, e aí, qual que é o seu sonho, né, jogar na Europa, qual que é, não sei o que.
Ele é ir para a Ucrânia, né, meu? Já cheio de marra, assim, 14 anos, já sabe. Meu, mas sabe quantos graus faz na Ucrânia? Você não quer jogar primeiro. Você vê aquela entrevista do Rivaldo, né, dele no Santa Cruz, que ele tá falando, já estou realizando meu sonho, que era ser 10 do Santa Cruz, com 18 anos. Aí o cara tá jogando a Ucrânia, aí não sei o quê, né? Isso mudou muito, né, Lavecchia? Eu lembro que em 99, 99 nem faz tanto tempo assim, o próprio Rivaldo já estava consagrado. Sim. Né? 99, eu tava fazendo uma entrevista com o Fernando Baiano, do Corinthians. Olha. Que o Corinthians, ele estava começando, tal, o Corinthians até teve uma proposta do Bayern, não quis vender e depois nunca mais conseguiu vender, né? E aí eu conversando com o Fernando Baiano, aí acabou a entrevista e eu tinha saído da revista Quatro Rodas para Placar. E aí quando acabou a entrevista, ele perguntou para mim assim, ele falou, você trabalhava na Quatro Rodas? Eu falei, trabalhava. Ele falou, então você entende de carro, me dá uma dica aí de um carro legal para eu comprar. Você acha que um golzinho é legal? Você acha que o jogador de hoje vai querer um golzinho? Jamais. E estamos falando do Fernando Baiano, que não é tão para trás assim, né? Fernando Baiano ainda era um jovem em 98, quer dizer, era um cara nascido em 80. Não estou falando do Rivaldo, das gerações para trás, estamos falando até mais para frente. E o Gabigol já era Gabigol sem ter feito gol, pelo profissional. Eu tinha feito pelos juniores. Pelos juniores, até o Lulinha do Corinthians fez um monte e todo mundo achava que ia explodir, não explodiu. Mas é isso, o cara já chega antes de, né? Ele não precisa provar nada. É complicado. Não precisa provar nada, exatamente. E já está deslumbrado, né? Muito pelo que, né, essa era da ultra exposição, né? Principalmente do Neymar, né? O grande espelho, né? Desses jovens. Ele não quer vencer no futebol, não quer trazer um título para o Brasil, ele quer ser o Neymar, ele quer ter a casa do Neymar e afins, né? Isso virou personagem de um desses jogos aí, eu esqueci agora, não sei se Ben 10 sabe, mas eu li hoje que ele virou um personagem de um jogo que não tem nada a ver com futebol, mas vai ter o Neymar lá. Free Fire. Isso, Free Fire, isso, muito obrigado, meu caro Ben 10. Mas, Lavecchia, a gente tinha conversado aqui nos bastidores, perguntar, né, para o professor essa questão, a gente infelizmente vive aí mais de um ano de pandemia e tá essa polêmica, né, professor, do futebol a Federação Paulista insiste, quer jogar em outros estados, aí colapsou Minas também, não vai jogar lá, e a gente queria saber a sua opinião, independente de qualquer viés aí, mas será que o futebol se tornou realmente esse mundo à parte, onde tudo é possível, onde tudo pode? Não é, né? E o mal é pensar assim. Eu sei que quando a gente fala assim, aparece um monte de gente na rede social dizendo que a gente é hipócrita, porque é privilegiado. Todos nós somos prejudicados. Se parar o futebol, eu vou fazer menos programa. E o meu contrato na ESPN é por participação. Então, eu estou colocando essa questão muito tranquilamente, porque eu acho que a vida é que devia parar. Simplesmente devia parar. Por questão financeira, não tem essa história de que o futebol é uma bolha. Você está bancando risco. Morreu um vice-presidente da Federação Paulista, agora há pouco na Argentina, porque foi na final da Sul-Americana. Ninguém falou nada disso. Se fosse tão seguro assim, é seguro, talvez um pouco mais seguro para o jogador que testa e retesta. Mas e para a tia da cozinha, já que os CTs estão abertos? E para o motorista? E para o massagista? E para o roupeiro? E para o departamento todo? É uma pequena cidade, um CT aberto. Eu fiquei até mais chocado com os CTs abertos do que com os jogos. Porque no dia de jogo, você tem menos risco, mas tem risco. Essa história de risco, essa história que morre um em cada 1 milhão, quando esse um é você ou é alguém da tua família, é 100%. Então, manter atividades, hoje em dia, qualquer atividade que seja, é risco. E no caso do futebol, pior ainda porque é uma questão financeira. Empurra esse calendário. A gente já empurrou 2020 para 2021, o que custa empurrar 21 para 22 ou 21 para 20? Quando puder jogar futebol. Perfeito. Tem um valor mais, é a vida humana, a atividade econômica. Eu acho que é simples assim. Não devia nem ter retomado o futebol.
Nós fizemos um campeonato brasileiro aí aos trancos e barrancos, com surtos de Covid. Felizmente, não teve nenhum caso tão grave entre os principais atletas do país, mas morreu técnico aí, morreram técnicos de clubes menores. Marcelo Veiga, então, né? é assim. E as poucas vozes que se colocam contra, no fim, dão para trás, né? Que nem o Lisca. O Lisca foi tão pontual, aí de repente falou que estava falando só da Copa do Brasil. Sabe? Que o mineiro dá para ter. Falou, Tem que parar. Mas eu posso até soar hipócrita aqui, né? Mas eu vou falar, já falei para a JP, devo ter comentado com o Ben 10, que para mim a conquista da Libertadores foi bacana, tal, mas eu não consegui comemorar assim desse jeito, de ficar feliz de verdade, com plenitude, porque eu sou contra a volta desde o começo lá. Então para mim, eu não achava certo, e não foi por decidir que vai ser assim, é como eu me sinto. Coração, mente, tudo mesmo. Assim, eu falei, não tinha que ter voltado, e o Palmeiras ganhou aí 3 títulos nesse meio tempo aí, né? E eu falo assim, cara, eu não fiquei feliz de verdade, porque eu ainda acho que não tinha que ter voltado. Como voltou e ganhou, eu não posso passar um pano naquele meu sentimento lá do meio de 2020 e falar, pô, mas já que voltou, a gente é campeão. Não, fiquei feliz porque é óbvio, é meu clube e tal, já que teve que ter, mas não foi uma alegria plena. Assim, fala, pô, não sei o quê, tipo, todo mundo, não tá comemorando? Não, tá. Mas enfim. Não estamos vivendo tempos normais, né? Não adianta a gente fazer de conta. E algumas entidades e até autoridades agem como crianças birrentas. Exatamente. A polícia de futebol ficar procurando outro lugar é ridículo. Uma entidade se expor assim é ridículo. O Palmeiras estava se preparando para jogar, né, em Belo Horizonte, só que cancelaram hoje a partida, né? Pior se for, né? Pior se for, aí se expõe, aí tem viagem, tudo para dizer que não tem jogo. Aí é o cúmulo do ridículo. E eu não duvido que isso possa acontecer em algum momento. Eu já vi de tudo no futebol brasileiro. Eu já vi jogo começando com a torcida chegando depois. Hoje passou, né, no Globo Esporte, o jogo do Sub-20 do Bahia contra o Perilima da Paraíba. Teve um surto de Covid, o time tentou acionar ali a CBF para tentar cancelar a partida ou remarcar, e tiveram que ir com 7 jogadores de linha e um goleiro do jogo. E o Perilima ainda saiu na frente. Mas aí depois virou a partida e o jogador do Perilima acabou caindo no campo, fingindo uma lesão, enfim, não sei se fingiu, mas teve realmente uma lesão para acabar a partida. Mas é o cenário do futebol, né, na pandemia. Um ponto, né, Ben 10, também o sindicato, eu gostaria de convidar, onde está o sindicato dos atletas agora, né, que aparece às vezes tão pontualmente, são vidas em risco também, né, são vidas, onde estão os próprios atletas que estão, sabe, seguem ali como se fossem apenas a boiada, vamos indo, cara, amanhã você leva uma coisa dessa, como o professor falou aqui, para sua família, para sua casa, né, morre um parente seu e aí vai esconder, vai fazer de conta que não aconteceu, que realmente é um mundo à parte? Não é. Nós não estamos num momento propício para nada disso, né? A bolha do futebol não é tão bolha assim. A gente acabou de ver o Gabigol num cassino clandestino com 200 ou 300 pessoas, sei lá quantas tinha, mas só 50 não tinha. E se tiver 50 já era aglomeração. A gente acabou de ver um jogo do Sport com a Juazeirense, em que houve um bate-boca do pessoal da Laje com o pessoal que estava na arquibancada. Sensacional. Estão tendo contato. Ninguém está numa bolha. Como é que faz para chegar em Juazeiro, na Bahia? Impossível. Para Juazeiro. Não existe a bolha. Agora, minha pergunta é, Celso, você que está aí, né? Agora, para enfrentar o Salgueiro, vai pegar o ônibus. E os jogadores nessa? Assim, hoje, né? Já mexeram na data também. Como é que estão os jogadores nessa aí, esses que você já conversou, que você já tem algum contato, assim, eles estão querendo jogar? É uma maioria que quer jogar? Como é que é? Infelizmente, eles querem se enganar, como boa parte da população brasileira, né? Não digo todos eles, mas os jogadores hoje em dia eles são muito dóceis. E até não justifica, mas explica. São pessoas que a alavanca para sua ascensão social. Então elas têm muito medo. Outro dia fiz um prefácio para um livro aí de jogadores engajados politicamente no mundo. O último brasileiro lá era o Sócrates. O Sócrates e o Reinaldo.
Faz 40 anos que jogadores brasileiros não se pronunciam, jogadores de peso, como era o Maradona na Argentina, por exemplo. Ele falou, não, na Copa do Mundo que se jogava meio-dia no México, ele estrelou contra a FIFA, contra o Avelange. Jogadores aqui não põem o dedo na ferida, não, nem como coletividade, como vocês falaram, o sindicato é nulo, e nem individualmente. Quem tem voz, são pouquíssimos os que têm voz. O Paulo André, mais recentemente, foi quem mexeu com essa questão do bom senso, mas mesmo assim o bom senso ainda convidava o capital, convidava o patrocinador. É só ver o site do Bom Senso, estava lá, por um futebol melhor para todos, patrocinador, não sei o quê. Era um consenso, não pregava uma revolução. E mesmo assim a CBF defenestrou, mandaram o cara para a China, né? O clube mandou para a China, a CBF defenestrou a ideia, não quis nem papo. Imagina se pregar o confronto mesmo, como pregavam Sócrates, Afonsinho, Maradona na Argentina. Então é isso, é um momento que os jogadores não têm uma liderança representativa nesse sentido. Eles são usados e poucos têm essa consciência, e os que têm essa consciência, infelizmente, não se manifestam, não têm força para se manifestar. É um momento de vácuo. A gente tinha trazido até, né, essa pergunta justamente, se você via algum viés aí, algum caminho para que houvesse um levante político dos jogadores, aí você já respondeu que é muito difícil, porque realmente, né, eu palmeirense, sou admirador da democracia corintiana, já falei que admiro muito Sócrates como jogador, como rebelde, e quando ele escrevia também na Carta Capital, foi um dos caras que mais me motivou a escrever, eram as colunas dele, e um personagem fantástico, né? E aí eu falei, putz, precisamos perguntar isso porque realmente faz falta, né? Você vê um engajamento assim, mas acho que tudo que a gente já falou aqui essa noite já responde essa pergunta, né? Seja a mídia... Precisa o Casagrande, que parou há quase 30 anos, se manifestar. Exatamente. O que você tem de mais jovem como manifestação é o Casão, com todo respeito ao Casão, mas ele não é propriamente um jogador em atividade há 3 décadas. Olha só o tempo que se perdeu. Esse levante que você sugere, esse movimento, isso precisa de tempo, de maturação, isso é um processo. Excelente. Que beleza. E aí, Lavecchia, vamos para aquele bate-bola do pique? Olha aí, ó, surpresa, hein, Celcinho? Temos Olha, que nem a Maria ali, a Gabriela fazia. Exatamente, por favor. Converso com ele, Celso. A gente pensou aqui, né, Lavecchia, um bate-bola rápido aqui, umas perguntinhas, né, sobre o futebol, sobre preferências, né? Legal. Vamos meter aí. Queria saber do professor qual foi a maior partida de futebol que você testemunhou, que você falou, esse foi o maior jogo de todos que eu vi na história. Não sei se pela qualidade, mas pelo o Brasil e Itália de 82. Esse jogo tem uma coisa mágica. Eu estou fazendo um livro sobre 82 junto com meu amigo Gustavo Long Carvalho. E temos aí a perspectiva de uma minissérie também. Olha aí, Lavecchia. Isso ainda está muito cru, mas o livro eu sei que vai sair porque é mais barato e só depende de mim. E para fazer esse livro aí, eu estou revendo o jogo, né? E eu sou absolutamente fissurado pela Copa de 82, porque eu queria ser tetracampeão com 14 anos, não com 26, já trabalhando. E aí eu estava outro dia vendo o jogo, meu filho Daniel, hoje ele já é um marmanjo de 16, mas ele era mais garotinho. Eu estava vendo no DVD aqui no computador e ele aqui sentado do meu lado, ele falava assim, pai, não te dá a impressão que ainda dá para virar esse jogo? Eu fiquei arrepiado, porque eu falei, cara, claro que me dá essa impressão, mas é que eu tinha 14 anos nesse dia. Agora você nasceu em 2004. Está me dizendo que sente essa sensação ao ver esse jogo? Então esse jogo não é nem pelo aspecto técnico, talvez eu tenha visto jogos tecnicamente mais legais de se ver, mas esse jogo é um jogo para a minha vida, é um jogo para sempre. Beleza. E o maior jogador? Sim. Olha, eu era Maradona até pouco tempo, mas o que o Messi, a regularidade com que o Messi tem feito as coisas que faz, eu costumo definir que o Messi tem sido Maradona mais vezes
do que o Maradona foi. O Maradona fez uma grande Copa, o Maradona fez do Napoli algo que o Napoli não era, né? Mas o que o Messi tem feito, e guardadas as proporções, muita gente fala da Copa do Mundo, né? Do futebol no tempo do Maradona. Hoje isso é discutível do ponto de vista técnico. Se você pegar as 4 seleções finalistas da Copa do Mundo, elas não ganham a Champions. E a Champions tem todo ano. E na Champions o Messi tem feito chover. Então eu sou um recém-convertido ao messianismo em relação ao maradonismo. Olha aí, que beleza, hein? Essa Lavecchia, que é um fã de Messi, aqui se emocionou, hein? Muito, pelo amor de Deus. Então, continua todo o respeito ao Maradona, né? Nossa, As ressalvas que eu fiz. Mas numa dividida hoje, eu fico com o Messi. No conceito de futebol, principalmente que a gente tem hoje, né? De mobilidade. O estádio mais bonito. Porque eu não vi o Pelé. Então, sim, é o que o professor viu. E o estádio mais bonito em que você já esteve? Olha, aqui realmente é inacreditável. Olha, estádio para mim às vezes nem precisa tanto ser bonito, né? Ele precisa ter atmosfera. Sim. A Vila Belmiro, por exemplo, é um estádio com uma baita atmosfera. Certeza que você ia falar o Palestra Itália? Não sei porque fiquei com essa... Não, você sabe que eu fui no Allianz. Ah, não. Eu fui uma vez no show do Paul McCartney e gostei muito, inclusive da acústica. Fiquei imaginando o que era aquilo, o que seria aquilo num dia de jogo. Agora, eu acho que a Arena Corinthians tem uma coisa de terra prometida, sabe? Aquela coisa do corintiano esperando há décadas. Eu lembro que a primeira vez que eu vi a Arena Corinthians, o estádio nem estava pronto, teve um show de aniversário do Corinthians com a Ivete Sangalo, que foi na arena semi-construída, tinha uma parte construída, e a Ivete até deu o show no palco lá embaixo, e quando a gente chegou, era só para uns convidados, quando a gente chegou tinha uma cortina preta fechando, então a gente não via, e aí o locutor anunciou assim, ó, essa casa. E o Armanjo que chorou ali, inclusive eu. Então, é duro concorrer com isso, né? Em termos de beleza e espaço também, eu acho que até porque lá tem muito terreno, né? É tudo muito espaçoso na Arena Corinthians. Talvez espaçoso até demais. Eu gosto mais de estádio fechado para dar aquele clima. Mas a Arena Corinthians, já que você perguntou em termos de beleza e de conforto, e de espaço, e em relação principalmente a essa coisa de não ter a casa e depois ter uma casa como essa, né? Ainda que ainda esteja sendo paga. Mas o senhor foi clubista. Foi o estádio que mais me impressionou. Eu digo para o professor, eu sinto mais falta da Arena Corinthians. Olha que eu chavequei a irmã de Ben 10 nesta quarentena, mas eu sinto mais falta da Arena Corinthians do que qualquer coisa de estar lá. Se fosse o Pacaembu também, enfim. O Pacaembu tem esse clima que a gente fala. Não é propriamente um estádio bonito. Fantástico. Né? Fantástico. É uma atmosfera. A questão não é ser bonito. A questão é ter atmosfera, né? Quando você colocou bonito, eu acho a Arena Corinthians bastante... Essa é a comparação moderno, que eu faço com o antigo Palestra e o atual, assim. É isso. O atual é lindo, é magnífico, de primeiríssimo mundo, aquela coisa... mas nada reedita o clima que tinha no Jardim Suspenso. Nada, só um estádio para que você subia, né? Você subia para ver o estádio. Era um diferencial. Não, aquele gol da piscina era meio escuro, né? Eu fiquei como eu moro longe, né? Estou morando em outro estado, aqui no Nordeste. Eu demorei para ir a primeira vez no Allianz, né? E fiquei um bom tempo, né, até começarem as obras, né, sem ir no antigo Palestra. E aí eu fui com aquela gana, com aquela vontade de xingar, de participar. E, cara, acabou isso nas arenas, né? Tipo, todo mundo me olhava assim, não sei o quê. Foi um jogo que o Palmeiras ganhou o título brasileiro em cima da Chape, que depois viria a acontecer o acidente, né? Aquele gol do Fabiano. Sim.
E eu até me sinto mal, né? Que eu fiquei xingando, eu estava perto ali do Caio Júnior, finado, e aí eu fiquei assim, xingando, Caio Júnior, pela passagem dele no Palmeiras e tal, e todo mundo horrorizado, assim, aí uma mãe, assim, com várias crianças, todas com suas camisas oficiais, assim, por favor, senhor, se você não parar, eu vou chamar a polícia. Daí eu falei, aqui não é o meu lugar. E a turma da selfie? A turma fica fazendo... Nossa, aquela selfie na final da Libertadores ali, pelo amor de Deus. Já na Arena Corinthians também. Uma das primeiras vezes que eu fui na Arena Corinthians, estava chovendo, num Corinthians e Fluminense. Foi 1-1, o Fred fez o gol de pênalti. O Romarinho empatou. Isso, eu estava nesse jogo com meu filho. E eu me senti mal, porque estava chovendo e eu não estava tomando chuva. E eu falei, cara, precisava estar tomando chuva. A minha experiência de estádio é na chuva, não é no coberto. Né? Eu falei. Lá coberto demais, enfim, outro mundo, Lavec. Falta até do cheiro de mijo que tinha no Palmeiras. Assim, pô, que saudade, cara, esse negócio asséptico, sabe? Tudo lindo, tudo funcionando, ninguém se xingando. Pô, a saída do Palmeiras podia ter o resultado que fosse, se não xingasse o Chico Lang, desculpa aí, Chico, na saída. Na hora que passava ali A hora que passava ali nas cabines de imprensa, cara, era todo dia. O Palmeiras podia ter ritual. Era um ritual maravilhoso. Eu falei, cara, isso não é assistir o jogo do Palmeiras. Mas, Lavecchia, só para não tomar o tempo aqui do professor, minhas duas últimas perguntas. Os seus 11, né, da história, e a última é aquela que a gente sempre faz, ou no Futimesa, ou no Corinthians Cast. Aliás, a pedido da turma do Corinthians Cast, já estou convidando o Celso aqui quando quiser, se puder, participar do Corinthians Cast, que é só em áudio. Mas quem você escolheria para bater o pênalti que, se convertido, extinguiria a Covid e todo mundo estaria curado como um passe de mágica? Essa é uma boa pergunta. Deu uma falhada aí, mas eu ouvi. São os 11 de todos os tempos, não é isso? Isso. E quem bateria o pênalti que extinguiria a Covid, todo mundo ficaria curado, acabaria com a pandemia? Acho que por razões ideológicas o Dr. Sócrates, né? Aí sim. Ele tem a cara de quem exorcizaria os nossos problemas. Esse é um problema social, né? Problema de saúde. Então eu deixaria o Dr. Sócrates bater. Eu não sou muito assim de ídolos, não costumo dizer que tenho ídolos, mas o Sócrates foi o que mais se aproximou de um ídolo para mim. Eu gosto mais das instituições que não passam, né? Mas o Sócrates, até porque ele jogou e eu tinha entre 10 e 16 anos, é o período que você tá a toda, né? E essa seleção de todos os tempos aí, a do mundo? Não, é que você criou os seus 11, da sua escalação da vida, dos 11, que você gosta, melhora, não vai do seu coração, como diria Ben 10. Eu vou ser um pouquinho mais pé no chão, assim. Vou escolher um time para ganhar. Não vou botar só o zagueiro, não, mas vou escolher um time para ganhar. Esse time teria o Buffon. Já começou. Teria na defesa o Baresi. Formando dupla com o Gamarra por motivos afetivos. Posso botar 2 laterais, o Maldini e o Lan. Aí na frente vai ter que enfiar brasileiro para chuchu, né? No meio tem que ter Pelé, Messi e Maradona. Olha, que coisa linda. Aí eu preciso de alguém para segurar um pouquinho mais o jogo. E mesmo que ele não fosse de segurar o jogo, mas vou botar o Falcão. Só isso. Aí na frente a gente abre na esquerda o Rivelino. Na direita a gente ressuscita o Garrincha para ele fazer aquelas coisas que meu filho jurava que era truque de câmera. E eu falava, não é. E só para não falar que eu fiquei com a velha guarda, lá na frente a gente pode pôr o Lewandowski. Podia pôr o Ronaldo, podia pôr o Romário, podia pôr um monte de gente. Mas eu vou botar o Leva. E o Cristiano Ronaldo? Cadê o Cristiano Ronaldo aí? Tem razão, tenho que pôr o Cristiano. Você tá no grupo, faz parte do grupo. Cristiano, vamos considerar ele atual, embora já mais para lá, na fase da carreira, mas o Cristiano Ronaldo. É isso aí. E técnico, eu particularmente gosto muito de um cara, da fase de um cara que era o Vanderlei Luxemburgo, o jeito que ele enxergava o jogo. Meu coração podia pôr o Guardiola, se fosse por uma questão mais estratosférica,
Mas o Vanderlei tinha uma coisa, já não tem mais, eu sei, há um bom tempo, já falei isso para ele em programas, mas o Vanderlei tinha uma coisa que parecia que ele estava enxergando o jogo de cima. Fantástico, fantástico. E durante o jogo, ele mexia, você cornetava o cara no primeiro tempo, no segundo tempo ele voltava sem o cara, ou o cara voltava melhor na função. Ele também via o que a gente via, né? Então, Vanderlei, aquele Vanderlei, para mim, foi um técnico. Eu daria esse time na mão dele. Para ele gritar: Alain, volta, Alain! O Zidane atrás do Ronaldo ali no Real Madrid. Eu que coloquei ali. Sérgio Ramos, eu coloquei o Sérgio Ramos como zagueiro. Ele era lateral. De grave. Eu inventei ele lá. Muito bom, senhoras e senhores. No clima do Pô Fechou, que a gente vai encerrando aí, mas antes a gente tem as palavras aí do grande manager aí do clube de vocês, né? Por favor, aí, André Sanches, você está entre nós. Não tem problema nenhum, Laveca. Queria mandar um abraço aqui pro professor Celso Zelt, tá certo? Mas nós vamos pagar o estádio, a gente tem que entender, nós vamos pagar o estádio, meu. O Corinthians vai pagar. Nós estamos ainda, já vendemos o Nemirite, tá certo? Nós estamos aí, agora o Duílio vai tocar o clube. E se você não quiser, eu voto mais, meu. Não voto mais. Mas se eles não quiserem, também eu voto, pô. Não tem problema nenhum isso aí, entendeu? Isso aí, pô. Só faltaram os cigarros. Emendar um no outro. Não tem problema nenhum. Se precisar fumar, nós fumamos também. Por isso é isso aí, meu. A gente tem que ter dentro de campo. Dentro de campo a gente vai fazer. Se não der, não deu, pô. Isso aí. Muito bom. É isso aí, por favor, então. Suas considerações finais aí, nosso convidado. Manda lá. Não, agradeço a vocês, é sempre um prazer. A gente adora falar de futebol, né? Adoro falar de futebol, isso a gente podia ficar a noite inteira aqui, e é o maior prazer que a gente tem, e eu tenho todo o interesse em participar, principalmente de outros meios, porque eu acho que o futuro é isso que nós estamos fazendo aqui. Televisão ainda tem, mas eu já venho de outras mídias, né? Eu já vim de impresso para televisão, e tenho certeza que o futuro é esse. Queria convidar a todos também para entrar no meu canal, o Almanac da Bola, onde nós falamos de curiosidades de futebol, nosso canal no YouTube. É o canal para quem gosta de curiosidades e histórias sobre futebol. Esse é o meu mote. Eu gravo aqui no meu ambiente, no meu habitat. E para quem gosta principalmente de histórias e de curiosidades, a gente tem trazido a coisa mais para perto dos Messi e Cristianos Ronaldos, para também ter um público mais amplo e para que essas pessoas continuem, né, com esse gosto daqui para frente. Acho isso legal, que as novas gerações tenham esse contato. Já não tem mais o contato tanto com o estádio, a coisa mudou, está nas redes sociais, então eu estou lá no YouTube também, no canal Almanac da Bola. Vai ser um prazer se todos vocês se inscreverem. Além de acompanharem aí na ESPN, na TV Cultura, eu faço a revista do esporte no antigo horário do Cartão Verde, de quartas-feiras, das 8h30 às 9h. Então é sempre um prazer. A gente vai estar lá sempre falando a mesma coisa, viu, futebol. Muito bom, senhoras e senhores. Aí agradecer ao grande Celso pela disponibilidade e carinho aí com a gente. Realmente é muito importante para a gente que está começando, lutando aí, né, para ganhar relevância aí e divertir, né, porque a gente se diverte falando do que a gente gosta, e nossos poucos fãs aí, que espero que se tornem muitos, também possam se divertir. Então, por favor, Ben 10 e JP, o até logo de vocês aí. Eu queria mandar uma boa noite aí para todos os nossos ouvintes maravilhosos, mandar um abraço para o Celso aí, não esqueça de mandar um abraço para o Ben 10 aí no bate-bola amanhã, ou quando você estiver presente. Opa, mano! Que eu estarei acompanhando com certeza, sempre no meu almoço aqui, quando eu paro um pouquinho antes também, enfim, no almoço para parar aqui, eu assisto o programa, eu gosto muito das discussões. E é isso aí, um abraço a todos os nossos ouvintes aí. Legal, gente. Muito bem, Ben 10, agradecer Ben 10, agradecer a Lavec, agradecer ao professor Celso Zelt, e não negarei, nos bastidores temos um projetinho, eu e Lavec aí para comentarmos, projeto histórico, mas agradecer a presença aí do professor, né, é sempre bom falar de futebol, falar com pessoas que têm algo a trazer, né, a gente falou aqui de cultura, falou de um monte de coisa, então agradecer aí nesse nosso começo, e já fica convidado aqui, né, Lavec, para quando quiser voltar, não só no Fute Mesa, como no Consumo Imediato podcast,
professor está convidado, muito obrigado. E a quem nos acompanhou até aqui também, muito obrigado pela audiência. É isso aí. Valeu, valeu e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Foi um prazer. É nóis.